Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sexto Monumento, nosso 20º episódio para assinalar o final da Volta à Espanha. Uma Volta à Espanha que foi especial porque o seu início foi em Lisboa, o final em Madrid, ou seja, foi a ligação Lisboa-Madrid mais longa dos últimos tempos, mas Primož Roglič confirmou o seu quarto triunfo. E para me fazer companhia na análise desta Volta à Espanha e também deitarmos já um molhinho aos campeonatos europeus que decorrem já durante esta semana, conto com a companhia da Sofia. Sofia, seja muito bem-vinda. Tu, como a lisboeta do grupo, fazia todo o sentido estás aqui para fazer este comentário deste final de Volta à Espanha. Olá, David. Lisboeta, eu não me identifico bem como Lisboeta, mas eu sei, porque a verdade é que sou eu quem moro mais a sul e, portanto, tudo que não que seja abaixo do Rio Tejo é Lisboa para vocês, eu percebo. E sim, estamos aqui para também fazer o comentário sobre a última grande volta do ano, que para mim marca duas coisas, também o final do verão e o regresso ao trabalho, que é sempre quando acaba a volta. Pois, acho que até, não sei se, também acho que é uma altura em que já estamos tão sobrecarregados de ciclismo, não sei, a Vuelta acaba por, e também calha em altura de férias, às vezes acho que, não sei se tu sentes isso, que a Vuelta acaba por ser um bocado parente pobre por causa disso. Por um lado sim, mas por outro lado, como é na altura em que eu estou sempre de férias, também acaba por ser aquela que eu acompanho mais e tenho mais disponibilidade para ver todas as etapas, portanto tem a parte boa e a parte má de ser aqui a última grande volta. Não sendo das minhas favoritas, é a que acompanho mais. Sim, é aquela que também temos mais facilidade, e este ano com essa particularidade de ter começado em Portugal com 3 etapas que teve, tirando talvez aquela primeira etapa, o contrarrelógio, de resto foi enchente em todos os dias, e mesmo no contrarrelógio havia mais gente onde à partida do que durante a etapa, aí as pessoas estavam mais na praia. Foi essa partida da volta da Vuelta em Portugal, depois de já ter acontecido em 97, marcar aqui também este regresso da corrida espanhola a solo português, que ficou adiada porque já era previsto ter sido em 2020, mas por causa do Covid teve que ser alterado esse percurso. Em 2020 éramos para ter um final de etapa na zona norte, em Matosinhos, e depois um início em Viseu, mas tivemos aqui algo completamente diferente. Nesta última semana, Sofia, foi a confirmação daquilo que vínhamos a especular há muito tempo. Primož Roglič roubou a camisola vermelha a Ben O'Connor, confirmou a sua quarta volta à Espanha, mas o australiano também esteve em grande nível, porque termina no segundo lugar, a sua melhor classificação em termos de grandes voltas, também para coroar um ano que foi muito bom desta Decathlon G2R, esta mudança de cores com a entrada da marca das lojas de material desportivo bem conhecidas aqui como patrocinador principal, e com isso a equipa também deu um passo à frente, não só com Ben O'Connor, mas também outras personagens, Félix Gall, também o Valentin Parrapante, que foi talvez a revelação da equipa este ano, mas ainda assim Roglič confirmou o seu favoritismo, apesar de parece que, eu não sei, os adeptos eu diria que são sempre muito duvidosos com Roglič, porque parece que nunca toda a gente acha que ele não vai conseguir. Muita gente tinha dúvidas sobre ele ao início desta volta, mas a verdade é que já é a quinta grande volta que ele ganha, a quarta volta, e se pensarmos bem, é um corredor extremamente fiável, não justifica todas estas dúvidas que às vezes se põem sobre ele. Sim, sem dúvida, o Roglič só dá provas do ciclista fenomenal que é. Eu acredito que as pessoas tenham muitas vezes essas dúvidas porque estamos a viver uma época do ciclismo em que temos
2 alienígenas, não é? E depois temos aqui o Roglic, que acaba por ter um palmarés igualmente impressionante e que ele fez tudo de forma perfeita na Vuelta, ou seja, ele na segunda semana começou a preparar a sua vitória, a recuperar de tempo desde a etapa de Puerto de Ancares até ao Cuito Negro, até que nesta semana foi o confirmar e o coroar dessa excelente exibição, em que na etapa 16 ele já estava praticamente colado ao Ben O'Connor, com poucos segundos de diferença, e depois na etapa 19, no Alto Moncalvilho, ele mostrou aquilo que valia e o O'Connor acaba por perder quase 2 minutos, e o Roglic mostra-se como um dos melhores corredores que temos aqui em provas de 3 semanas, e como estavas a frisar, é a quarta Vuelta, igual aqui um recorde do Roberto Herras, portanto isto é de valor, não é qualquer ciclista que o consegue e não se deve tirar mérito por ser, lá está, como estávamos a comentar, a Vuelta, que ser a última das grandes, se calhar não tem o devido mérito, na minha opinião acaba por ter igualmente mérito, porque é difícil e não é para qualquer um fazer o que o Roglic faz. E para além disso, ele tem tido outras vitórias também ao longo deste ano e dos últimos 2 anos que mostram isso, ou seja, ele este ano vai também ao Dauphiné, onde vence 2 etapas e vence a geral. Ele em julho abandonou o Tour e regressou aqui para vencer, portanto E é de acho que nem se louvar. pode, e acho que nesta volta nem se pode acusar, se bem que acho que é uma acusação quase sempre injusta, Roglic daquilo que lhe acusavam muitas vezes, um conservadorismo, porque ele teve Ancares, ele deixou toda a gente para trás, no que etapa, Moncalvilho também deixou toda a gente para trás, não precisou do contrarrelógio, talvez se precisasse iria fazer outro grande contrarrelógio como já fez em outras edições da Vuelta. Foi um Roglic que se impôs. Claro que esta vantagem de Ben O'Connor acabou por dar um apimentar especial à corrida, porque ele tinha que recuperar tempo, mas acho que em nenhum momento se pode ter dito que Roglic não era o mais forte desta Vuelta. Sim, esse conformismo que as pessoas falam também é de ver um bocadinho, ou seja, ele esteve na Jumbo-Visma em que dominava de forma absurda e todas as corridas eram dominadas por eles. É muito mais fácil nós assumirmos que está conformado e que não ataca e que não faz nada quando está numa super equipa. Aqui a Red Bull teve bastante bem, é verdade, mas no último dia em que ele ficou praticamente sem a equipa para o ajudar, ele deu provas daquilo que é capaz e atacou sempre e esteve sempre em busca da vantagem para ser o vencedor. Acho que é totalmente injusto todas as críticas que lhe fazem e do facto de ele estar acabado ou não estar. A verdade é que muitos ciclistas desejavam ter o palmarés do Roglic e são poucos, ou seja, neste momento podemos contar com o Pogačar, o Vingegaard, o Remo, que entrou agora para as grandes voltas a fazer bons resultados como já seria de esperar, temos o Roglic. Temos Sim, aqui um mundo. ele apesar de não ter nenhum tour, pelas minhas contas é o ciclista em atividade com mais grandes voltas, 5, Pogačar tem 4, por 4. isso sim, ele é o corredor em... Ai não, porque o Froome ainda está em atividade, esqueci-me de... o Froome ainda está, Mais ou menos, mais ou o menos. Froome ainda está, pelo menos ainda está inscrito, pronto. Passando não sei se queres deixar aqui mais algum apontamento sobre Roglic, nós estamos a fazer aqui uma análise mais geral, mas nesta última semana até começou ali numa etapa de Lagos de Covadonga onde ele lá está também fica a dúvida, não é? Se ele em algum momento passou dificuldades ou só deixou que também aquela necessidade, principalmente do Henrique Mas, de atacar para ganhar tempo, fosse ele abrir as hostilidades e fosse só controlando, e depois, como dizíamos, a princípio resolveu a coisa no Moncalvilho, com aquela grande exibição da sua equipa. E depois na última etapa de montanha, apesar do susto, porque a Red Bull Bora sofreu, segundo o que nos foi relatado, uma intoxicação alimentar com alguns dos seus elementos, mas apesar do susto, Roglic controlou também essa etapa, essa chegada a Picon Blanco a seu belo prazer. E acho que fica muito, lá está, fica mais uma vez essa ideia, ele dominou a Vuelta como quis. Sim, e obviamente se nós podemos dar mérito à equipa na etapa em que vão os 3 boras na frente, que acho que é na etapa 16, e Não, depois é a 19, 16? a de Na 19, Moncalvilho. exato, no Moncalvilho, exatamente. Se podemos dar mérito à Bora aí nessa situação, que fez um trabalho exímio e perfeito
o que não tinha feito na primeira semana e já estávamos a questionar se era possível ele recuperar, ele acabou por concluir o trabalho sozinho e provou que, apesar de não ter lá a equipa nessa última etapa, se aguentou sempre bem e conseguiu estar ao nível dos outros, e também não foi necessário mostrar na última etapa de montanha um nível muito superior, porque estava tudo controlado e tinha o contrarrelógio ainda, e ele acaba com 2 minutos e 36 de vantagem, tendo tido também uma penalização de 20 segundos na etapa do Cuito Negro, portanto isto aproxima praticamente 3 minutos, quando se esperava, e o próprio, não sei se foi o treinador, se foi o diretor que estive a ler, que ele disse que esperava que o Roglic ganhasse, sim, mas que nunca dominasse em absurdo por muitos minutos, ou seja, podia ser uma vitória quiçá por poucos segundos ou 1 minuto, o que não aconteceu, ou seja, 3 minutos é um tempo considerável aqui para esta vitória também. Falando do segundo classificado, Ben O'Connor faz uma grande exibição, e acho que o tempo tem esta coisa, porque nós vimos o Ben O'Connor fazer aquela exibição que fez na sexta etapa, e depois que ele teve tanto tempo digamos, numa posição de resistir e todos os dias perder mais um bocadinho, ainda assim se manter. Ele só perdeu. Ele, em Lagos de Covadonga ainda saiu com a camisola vermelha, há aqui o dizer, que até houve aquela situação, não é? Que ele desceu porque pensava que o pódio seria no início da subida, mas depois era cá em baixo, teve que ir o carro buscá-lo e acho que ainda foi multado por causa disso. Mas digo, ele andou tanto tempo nessa questão do resistir e muitas vezes vimos várias etapas onde ele perdeu 1 minuto, que fica quase uma ideia, lá está, uma ideia errada do que ele não era assim tão bom, ou que lá está, ou que foi sorte. Acho que se fosse ao contrário, se ele tivesse feito aquela cavalgada da etapa 6 agora nesta última semana, lhe iam dar muito mais mérito do que este resistir durante todos estes dias. Sim, mas por outro lado, se ele não tivesse feito, se calhar na etapa 6 também não tinha envergado a camisola vermelha. Sim. Eu também concordo. Provavelmente ele não teria outra hipótese de o fazer. Mas acho que lá está, como ele teve tanto tempo a gerir essa vantagem e acabou por perdê-la, acho que muita gente mete um fator sorte ali quando não foi só, porque o que ele fez na etapa 6 e nas outras também, ele teve pelo menos 2 etapas, a do Picon Blanco e a de Granada, onde ele chegou no grupo dos favoritos. Não é como se ele andasse todos os dias a perder 1 minuto, e acho que as pessoas esquecem um pouquinho disso. Sim, da mesma forma em que o Roglic é um vencedor merecido e irrefutável, depois do que vimos do O'Connor, sem dúvida que ele mereceu este seu segundo lugar e apesar de ter feito uma corrida cautelosa, a própria equipa soube gerir bastante bem e ele aproveitou a vantagem que conseguiu ter a partir da etapa 6. E isto não é qualquer corredor que seria capaz de fazer. Depois deste ano já ter feito quarto no Giro, provavelmente é a melhor época do Ben O'Connor, quando não era esta a época em que se esperava e provavelmente muitos de nós nem acreditávamos que ele fizesse top 10 nesta volta, pelo menos. Eu não estava à espera de todo que isto acontecesse, apesar do giro bom que ele fez, não acreditava vê-lo aqui a chegar e a merecer tanto este segundo lugar, que comprovou mais uma vez também depois na última etapa no contrarrelógio, que nós até esperamos que ele perdesse algum tempo, e mesmo na última etapa de montanha, e isso não aconteceu nem para o Mas, nem para o Carapaz, e ele manteve sempre não vou dizer um vencedor porque não o foi, mas à sua medida também o é, claro. Relembrar que 2023 não tinha sido um ano assim tão bom para o O'Connor, porque ele terminou apenas em 17º no Tour, que era onde ele apostava tudo, até depois de ter sido terceiro no Dauphiné. Mas como dizes, este ano de 2024 muito bom, porque ele faz top 10 em todas as corridas por etapas que entrou, e aliás top 5 em todas, porque o pior resultado dele em corridas por etapas este ano foi quinto no Tirreno Adriático. Por isso é sem dúvida um dos corredores que salta à vista, e até eu acho que depois, quando começou o Giro, eu lembro-me que muita gente falava dele para o pódio, e ele, ao ter feito quarto, se calhar também contribuiu para que chegasse a esta volta um bocadinho mais desacreditado. Não sei se concordas ou não com essa questão, mas acho que
talvez se ele tivesse feito pódio no Giro, como muita gente perspectivava, chegaria ainda mais cotado para esta volta. Pois, se calhar é por isso que eu também estava a dizer que não imaginaria aqui a fazer um top 5, por isso mesmo, porque no Giro, ao contar com isso, e no Tour o ano passado também a contar com isso, acabou por ser uma desilusão. E pegando um bocadinho no que estavas a dizer do início, apesar de a Decathlon aqui ter feito também uma boa prestação com o O'Connor envolvido, para o ano ele já não vai lá estar. Portanto, isso também é interessante perceber o que é que vai acontecer à própria carreira do ciclista, que vai para a Jaico, e o que é que isso lhe vai trazer também em termos futuros e em termos de corridas e de grandes voltas e de corridas por etapas. Sim, a Decathlon que para o ano ainda não tem muita coisa confirmada, apenas algumas saídas, nomeadamente a do O'Connor e fala-se do Valentin Paré-Pantre ir fazer agora companhia ao Remco. O Bossanagan também vai se reformar, mas como dizia no início, é o carimbo desta nova Decathlon à G2R, que deixa para trás todos os anos de ser apenas a G2R e dos calções castanhos que tanto furor fizeram no pelotão internacional. Reuniam algumas inimizades para agora se assumirem como esta equipa, uma das melhores do pelotão. E para fechar aqui este olhar sobre o pódio, Sofia, dizer o que dizer também do Henrique Mas, mais uma vez faz pódio, mas lá está, mais uma vez fica a saber a pouco. Ele aparece sempre em grande nível na Vuelta, é a grande corrida dele. Ele tem, acho que o pior resultado nos últimos anos foi o sexto no ano passado. De resto, ele vem fazendo sempre, quase sempre pódio. Fica a saber a pouco, e fica aqui uma coisa de acho que não sei se a estagnação do Mas, porque eu acho que o filme é sempre o mesmo, e eu que até gosto do Henrique Mas, e gosto porque eu acho que ele tem ou seja, acho que ele tem um ódio desmedido dos espanhóis, porque quando ele fez aquele seu primeiro pódio, já não lembro se em 2019 ou 2018, começaram a pintar, como acontece quase sempre em Espanha, como uma nova estrela do ciclismo espanhol e o novo Salvador. E eu nessa altura não achava nada que ele ia ser o novo Salvador do ciclismo espanhol, nem o novo Valverde, nem o novo Contador, nem nada disso. E agora ou seja, quando ele faz diversos pódios, é tratado como um falhado. Eu tenho uma certa empatia pelo homem, mas dizia que o enredo é quase sempre o mesmo. Há um ciclista forte, Henrique Mas consegue seguir esse corredor na montanha, até parece que se vislumbra que ele possa ameaçá-lo, mas no fim não consegue ir mais além disso. Pois fica um bocadinho a sensação que ele aqui é sempre o segundo classificado, que é o primeiro dos últimos, e não passando daí, fica aqui, não é a diferença entre o besta e bestial, obviamente, porque ele não merece esse adjetivo, mas fica a sensação que falta sempre um bocadinho mais para o consagrar aqui como um grande corredor de grandes tours e vencedor, porque isso não aconteceu de facto. Ou seja, não sei se será a própria equipa, uma vez que a equipa também não teve aqui nenhuma vitória considerável ao longo da época. Teve o Pelayo Sanchez uma etapa no Giro, o Rubio fez sétimo. Ou seja, se calhar é aqui um conjunto de fatores que também não são propícios ao próprio ciclista e ao próprio Henrique Mas eu concordo bastante com aquilo que estavas a dizer de ele acompanha sempre os outros na subida, e nós até vimos várias vezes ele com vontade de atacar e de responder aos adversários, mas depois acabava por não ganhar muito tempo. Então é um bocadinho agridoce o que ele me transmite, e lá está, tu enquanto adepto dele mais fervoroso do que eu, certamente sentes isso de outra forma. Eu não consigo perceber se ele algum dia vai ganhar a Vuelta. Não sei se vai, porque já está com 29 anos, vai continuar na mesma equipa, se calhar não existem perspectivas de nada mudar,
e vai ficar assim conhecido se calhar por ter muitos pódios numa Vuelta, mas nunca ser um contador, que foi o último espanhol a ganhar a Vuelta. E se calhar os espanhóis também viam aí no Henrique Mas essa ambição de voltarem a ter um espanhol a vencer em casa, e depositaram se calhar demasiada pressão no próprio ciclista, que eu acredito que ele não ligue muito, porque não dá aparências de ficar preocupado e de se demonstrar chateado com isso. Mas a verdade é que a pressão acaba por estar sempre lá, porque é uma equipa espanhola, um corredor espanhol, e é a Volta. Sim, ele não sei que destino é que ele vai tomar, porque ele costumava fazer sempre Tour e Vuelta, e no primeiro ano que ele foi para a Movistar até lhe correu muito bem, porque ele fez quinto no Tour e quinto na Vuelta, e há algum tempo que a Movistar não tinha um lugar tão bom no Tour, até depois daquelas quesilhas todas entre Landa e Quintana. Na altura até foi um renovar de ideias para a Movistar, e ali deu-lhes um novo ânimo. Mas concordo contigo, está ali Num num, limbo. num limbo, numa coisa que não vai para lado nenhum, e a própria Movistar, até se olharmos para a equipa que levava esta volta, levava talvez a equipa mais forte em termos de trepadores, e muitas vezes falhou-lhes as pernas. É uma equipa que tem fama de estar um bocadinho atrasada, digamos assim, tecnologicamente, e mesmo em termos de treino. Viu-se isso, por exemplo, com o Jorgensen, no salto que ele deu quando foi para a Jumbo. O Rami Cavagnac, que se transferiu este ano para a equipa, e que foi um falhanço, já veio, deixou há uns tempos numa entrevista também algumas críticas a esta Movistar. Pode ser uma equipa que está a cair um bocadinho no ostracismo. Fala-se que poderá vir dinheiro da Arábia Saudita. Sabemos que com mais dinheiro às vezes vem mais capacidade de investimento. Veremos se isso acontece ou não, mas é de facto uma equipa que está aqui meia perdida. Depois tem aqui alguns, mesmo os corredores que se vão destacando. Por exemplo, o Aramburu já vai sair para a Cofidis, e está aqui meio, parece que o refúgio do pelotão internacional. O sprinter deles é o Gaviria. Voltaram a contratar o Quintana. O Lascano também fez um bom ano, vai sair. Eles acabam sempre por perder os bons corredores que têm, e depois não conseguem repor. Estão aqui num ciclo vicioso que não sei como é que eles vão sair de lá. É o último reduto em termos de equipas espanholas no World Tour. Veremos o que é que poderá acontecer com a Movistar. A verdade é que Henrique Mas faz o seu quarto pódio na Vuelta, mas está aqui meio que a saber a pouco. Sofia, estamos aqui a analisar, não é, o final o pódio final, mas falar também sobre quem foram os vencedores durante esta última semana, porque parece que já foi tudo há muito tempo, e depois, como fazemos os podcasts diários, acabamos por despachar isto. Mas a semana começou com a chegada a Logos de Covadonga, onde finalmente Marc Soler conseguiu a sua vitória nesta volta, e que belíssima vitória do corredor catalão, talvez na chegada mais icónica da Vuelta. Etapa 17, chegada a Santander, foi hipótese para os sprinters, onde Caden Groves venceu, isto depois de no dia anterior Wout van Aert ter desistido. Etapa 18 foi mais uma vitória para a Kern Pharma, e desta vez não foi por Pablo Castrilho, foi mesmo por Urco Berrade, um nome que talvez quem segue o ciclismo nacional já conheça, porque ele no início da carreira participava algumas vezes na volta, participou algumas vezes na volta a Portugal, quando a equipa dele, na altura a Euskaltel, veio cá, e ele chegou a fazer top 20 na volta a Portugal, e a estar na discussão pela classificação da Juventude. Depois do excelente quarto lugar na volta a Burgos, consegue vencer esta etapa. Ele que
é da geração de alguns corredores que nós vemos agora no World Tour. Ele participou no Tour de l'Avenir, que ganhou o Tobias Foss exatamente nesse ano de 2019, onde estavam outros nomes que, por exemplo, vimos na Vuelta. O segundo nesse ano foi o Aleotti, que vimos em grande a ajudar o Roglic durante esta Vuelta. Etapa 19, a tal chegada no Moncalvilho, onde a Red Bull fez uma exibição de encher o olho. Vitória para Roglic. Etapa 20, chegada a Picon Blanco, com nova vitória para Eddie Dunbar. E ontem, finalmente, Stefan Kung matou o Borrego, o corredor da Groupama, e venceu finalmente um contrarrelógio em grandes voltas. Havia sempre alguém para inesperadamente derrotar o Stefan Kung, ou havia um problema mecânico ou algo assim, mas na etapa 21 da Vuelta à Espanha 2024, o corredor suíço conseguiu finalmente vencer um contrarrelógio em grandes voltas, e também a sua primeira etapa em grandes voltas, a primeira etapa da Groupama francesa este ano em grandes voltas. Mas Sofia, mais uma vez foi uma semana onde as fugas foram predominantes. Sim, e apesar disso tudo, eu atrevo-me a dizer que esta última semana tenha sido talvez a menos emocionante. E estou aqui a pôr um bocadinho as culpas, se calhar na etapa do Picon Blanco, que tinha grandes expectativas, que acontecesse muita coisa. E a vitória do Dunbar foi ótima, atenção. Mas em termos de espetáculo, se calhar o que deu aqui mais alento nesta semana foi o Marc Soler, obviamente, que teve na sua 7ª fuga e conseguiu finalmente vencer. Aqui o super combativo desta Vuelta, e totalmente merecido. E se calhar também a etapa do Berrad, que fez aqui mostrar que a Kern Pharma se calhar foi a melhor equipa espanhola, se calhar não, foi garantidamente a melhor equipa espanhola desta Vuelta, e que teve mais vitórias nesta Vuelta do que teve ao longo quase da sua existência, porque é uma equipa muito recente, que veio da Lizard, da equipa de desenvolvimento que deu origem a esta equipa, e tem um orçamento muito reduzido. Ou seja, eu tive ali um artigo que dizia que o orçamento da equipa é cerca de 4 milhões, isso é menos do que o Pogacar recebe. Eles têm uma equipa aqui com 3 vitórias, e é sempre bom ver os underdogs a ganhar. Por isso acho que a Vuelta foi boa nesse sentido, de nos dar a conhecer ciclistas diferentes e vitórias inesperadas. Tivemos também a vitória do Grooves, que também deixou um sabor ligeiramente amargo, porque nós já não tínhamos o Wout van Aert, ou seja, o Grooves ganhou aqui a camisola dos pontos, mas é merecido, sim, mas com o abandono do Wout van Aert, que estava numa forma estupenda, parece que também é perseguido pelo azar, porque a verdade é essa, que a semana passada eu lembro-me de ouvir tu e a Paula falarem e de começarem por falar do Wout van Aert, da prestação incrível que ele estava a ter, e de repente nesse dia de publicação do podcast é quando o Wout van Aert acaba por abandonar, e ficou aqui uma nébula no ar devido a este abandono. Mas quem beneficiou disso foi o Grooves, com as suas 3 vitórias, que também lhe deram a camisola dos pontos, e foi o azar de uns é a sorte dos outros, e foi o que aconteceu aqui com o Grooves. E o Stefan Kung, neste misticismo que se criou, como tu estavas a dizer, à volta dele, de nunca ganhar um contrarrelógio, finalmente ganhou, e logo para fechar com chave de ouro nesta Vuelta, em que também se esperava que fosse o Roglic a dar aqui um pulinho a ganhar o contrarrelógio, apesar do próprio ter dito que, quando viu os tempos do Stefan Kung, tentou aproximar-se deles, mas já não chegou para a vitória. E aproveitar, já que falaste muito do Wout van Aert, falar das desistências desta Vuelta, que foram algumas, talvez as mais marcantes tem sido mesmo a de Wout van Aert, e outra que nos diz muito, a de João Almeida, que era para nós candidato a discutir esta Vuelta, mas pelo menos candidato ao pódio. Mas houve outras desistências importantes. Ciccone, que também seria, digo eu, em princípio, um corredor para estar ali na luta pela geral, se bem que, lá está, nunca se mostrou ao longo da corrida poder estar. Não vou falar aqui da série de desistências da Red Bull, porque foi já na parte final e fruto de um azar.
E também tivemos, infelizmente, o Rui Costa a abandonar, apesar de ter sido uma volta que começou em Portugal. Os portugueses não foram propriamente sortudos nesta corrida. Mas falando aqui, lá está, daquelas que para mim foram as duas desistências mais impactantes para o desenrolar da corrida, Wout van Aert, que estava com a camisola dos pontos praticamente ganho, ia discutir a camisola da montanha. Quando ele desistiu, envergava essa camisola da montanha. E a queda do João Almeida, que é a queda daquele que nós perspectivávamos que isto fosse uma luta Roglic-Almeida. Talvez voltar a vê-los no pódio como vimos no Giro do ano passado. Fala sempre da guerra que há dentro da UAE, não é? Pelo protagonismo, quem vem a seguir a Pogacar, quem é que tem, digamos, está a faltar o termo que eu quero usar, quem é que tem, não é mordomias, mas quem tem privilégios na equipa depois do esloveno. E o João vinha de um quarto do Tour e com boas perspectivas de lutar por esta Vuelta. E aconteceu o que aconteceu, desistiu na etapa 9, não começou, depois na etapa 8 ter ficado irremediavelmente para trás, depois soube-se que tinha Covid. Achas que o João Almeida perdeu aqui efetivamente a oportunidade de lutar por uma grande volta, e isto pode afetar o estatuto dele dentro da equipa? Como é que vês esta saída do João Almeida? É a segunda vez que lhe acontece uma desistência quando estava na luta por o pódio de uma grande volta. Obviamente que isto não irá, eu acredito que dentro da equipa não condicionará muito as decisões futuras, porque o João tem dado provas consecutivamente do bom ciclista que é, e que pode lutar por grandes voltas como o Giro ou como a Vuelta. Não vou pôr aqui o Tour na equação, porque obviamente aí incluímos o Pogacar, mas para o ano acredito que o João venha novamente em força e se calhar estará aqui novamente nesta Vuelta a lutar por uma grande volta. E ele não é propriamente um ciclista velho, antes pelo contrário, ainda tem uma longa carreira pela frente e poderá ser o próximo nesta linhagem quase de candidatos para ganhar uma grande volta. Obviamente que esta desistência condiciona sobretudo quando vê um bocadinho da polémica que também existiu com o Ayuso vir ou não vir, e aqui vinha em coliderança com o Adam Yates. Adam Yates esse que também não teve um bom resultado nesta volta, ganhou uma etapa, mas também sempre que o Adam Yates fez duas grandes voltas, para além deste ano, a última vez que isso aconteceu foi em 2018 e em 2017, que teve também maus resultados, ou seja, em 2018 ele faz 29º no Tour e 40º na Vuelta. Se calhar também fazer 2 tours aqui para o Yates não era a escolha sensata, uma vez que os resultados não o mostravam. E o João vem aqui sem dúvida para disputar a vitória pela Vuelta, o que não foi possível, mas sendo de doença, não poderá, na minha opinião, não poderá condicionar as decisões futuras. Ele tem de continuar a trabalhar e a mostrar o que vale. Relativamente às desistências, queria só acrescentar também duas que se calhar tinham dado algum ânimo a esta corrida. O Tiberi, que também estava na luta pela Juventude. Sim, esqueci-me do Tiberi. O Tiberi estava na luta pelo top 5. E pelo top 5 também. E o próprio Van Evelt da Lotto, acho que também poderia dar algo mais à corrida. Ele estava bastante bem e gostei bastante de o ver, só a par com essas que tu já referiste. Sim, ele começou bem e depois foi decaindo até decidir por abandonar. Olha, já que falamos de João Almeida, falar da forma como a Emirates se reinventou, porque foram os grandes animadores da corrida. Sim, sem dúvida. A Emirates, apesar de tudo, ou seja, de ter perdido aqui o candidato à vitória, conseguiu ganhar a classificação da montanha, conseguiu ganhar o mais combativo, ganharam a classificação por equipas e ainda metem um ciclista no top 10, que é o Sivakov, contra todas as expectativas quando tínhamos então aqui o Adam Yates. E de facto tivemos sempre animação, sempre ciclistas deles na fuga, quer seja o Soler, quer seja o McNulty, que também ganhou a primeira etapa, e o próprio Del Toro, que apesar de ter Covid também andou metido em fugas, e o Vine, claro, merece o destaque. Para mim é o maior destaque aqui desta equipa da Emirates, porque teve um ano conturbado, ele também caiu
na volta ao País Basco, fraturou a zona da cervical e chegou aqui sem saber muito bem o que é que haveria de conseguir fazer. E se a Eslovénia neste momento é uma nação feliz porque ganhou os 3 grandes voltas, a Austrália também aqui com o Vine, com o O'Connor e com o Groves, portanto acho que é de louvar este trabalho do Vine sobretudo, que foi bastante emocionante, por assim dizer. Sim, deixa-me. Eu li ontem num perfil, não sei pronunciar o nome do perfil, mas é aquele perfil muito famoso de uma senhora finlandesa, a Matti Prauli, não sei exatamente como é que se pronuncia, em que ela destacava realmente essa recuperação do Jay Vine, em que depois da queda no País Basco, ele não. Quando voltou à bicicleta, os médicos disseram que ele não poderia ter, ou seja, tinha que ter cuidado, e um dos conselhos era não fazer descidas. Então ele, em Andorra onde ele vive, ele fazia as partes planas, fazia a subida, a mulher ia com ele, chegavam ao topo da subida, metiam a bicicleta no carro, desciam de carro e ele voltava a fazer a próxima subida, ou a mesma subida, se fosse questão disso, e faziam sempre ou seja, repetiam sempre essa esse ritmo de treino, esse plano de treino, sem ele fazer as descidas, com a mulher a fazer as descidas com ele de carro, o que mostra bem lá está, a resiliência dos ciclistas, do Vine, neste caso em particular, ele que também tantas quedas tem tido infelizmente na sua carreira, e mais uma vez a conseguir recuperar, e acho que esta camisola da montanha também é um prémio merecido para ele, no que foi na parte final uma batalha dentro da equipa da Emirates entre ele e o Soler. Sofia, aqui para fecharmos a página, não sei se tens as tuas surpresas e as tuas desilusões da Vuelta. As surpresas, obviamente, a Kern Pharma. 3 vitórias para uma equipa convidada. Não sei quando é que foi a última vez que isto aconteceu, mas sem dúvida que é fenomenal, e os ciclistas mostraram e comportaram-se como ciclistas de equipas grandes. As desilusões, tu quando perguntaste já sabias o que é que eu ia responder nas desilusões, provavelmente, porque não está cá a Paula para bater na Ineos, mas estou eu. Acho que é o segundo grande tour consecutivo sem uma única vitória. Temos o Carlos Rodrigues, que quase não é o melhor dos Rodrigues, porque o Cristiano Rodrigues da Arqueia ficou em 13º. Tiveram se calhar aqui o Pidcock a salvá-los com a Amstel Gold Race e 2 etapas no giro. Uma ganhou o Narvaez porque o Pogacar não estava à espera, e o contrarrelógio que ganhou o Gana, portanto acho que não faz sentido nenhum para uma equipa com investimento, ou seja, aqui é o sentido contrário da Movistar. Enquanto nós estávamos a comentar que a Movistar não tinha o investimento, a tecnologia, e parecia que circulava no sentido contrário de todas as outras equipas em termos de desenvolvimento, aqui temos a Ineos que tem dinheiro, tem tecnologia, paga bons salários, mas resultados nem vê-los. E acho que isto, em termos de sustentabilidade da própria equipa, não resulta, sobretudo quando durante largos anos foram eles que dominaram o pelotão internacional e nos habituaram, se calhar também mal. Mas não sei, para mim foram a desilusão não só do Tour, como também a desilusão agora da Vuelta. Não, o Rodrigues até teve um início de ano bom, porque ele ganhou a Romandia, fez pódio no País Basco, quarto no Dauphiné. Nas grandes voltas é que a coisa começou a andar para trás. Depois de um 2023 muito bom, quando ele ganhou uma etapa no Tour e fez quinto, e até estava na discussão do pódio, mas na última etapa ele teve ali uma queda onde acho que até o Kuss também esteve envolvido. Lá está, esperava-se esse passinho em frente, e ele ficar logo ali, se calhar naquele patamar, logo a seguir lá está, à Pogacar, à Vingegaard, à Roglic,
há Evan Poole, que este ano confirmou, né, esse estatuto nas grandes voltas também. Pensava-se, logo a seguir vem o Carlos Rodrigues, depois desse quinto lugar no Tour e o sexto na Volta de 2022, onde também ele estava melhor posicionado, mas também teve uma queda que o atrasou na classificação geral. Eu esperava também que o Rodrigues desse outro passo em frente, até porque ele é um corredor ele até tem muitas vitórias para um corredor que é apenas isso, um trepador, e numa altura em que os trepadores parece que quase todas as etapas são ganhas ou pelo Pogacar ou pelo Vingegaard, é difícil haver hipóteses para os outros, e ele até tem 7 vitórias, o que para um corredor tão jovem e que lá está, que tem essa vou-lhe chamar limitação, que não é limitação, mas pronto, essa questão que é apenas um trepador, e ficou de facto a faltar um bocadinho mais nesta assumir aqui o comando da Ineos, mas eu concordo contigo, é uma Ineos que anda um bocadinho à nora, porque eu acho que se o Carlos Rodrigues tivesse sido terceiro ou quarto, ninguém diria nada, porque pá, são os primeiros dos outros. Mas de resto, toda a gente que tem ido para lá, mesmo o Tim Arensman, quando eles contrataram, esperava-se, pelo bom contrarrelógio que ele tem, pode ser um dos próximos candidatos a grandes voltas. Nunca deu esse passo na Ineos. O Rodrigues também está a custar. É o Geraint Thomas com os quase seus 40 anos que vai salvando a equipa todos os anos. É como tu dizes, nós falamos da Movistar, mas eles estão num impasse ainda pior, porque eles têm muito dinheiro e começa a ser complicado mudarem as coisas. Sim, e agora, à medida que foste falando, fui-me lembrando daqui de outra surpresa, se calhar, e de outra desilusão. Estávamos a falar do Rodrigues para a Juventude. Acho que o Skelmoze fez uma corrida fenomenal. Este top 5 é merecidíssimo. Ele que não começou da melhor forma, mas que veio sempre de menos para mais ao longo de toda a corrida. Ele, no final da primeira semana, ele estava a cerca de 1 minuto e meio. Não sei se era do Lipovic, se era do próprio Rodrigues, mas que nesta última semana em particular mostrou-se bastante bem, esteve sempre ao nível dos melhores. E acho que também foi aqui uma agradável surpresa do ciclista e da própria equipa da Lidl Trek, que deu aqui a sua mostra. Outra desilusão, se calhar, que também me lembrei na medida em que falámos do domínio da Ineos há uns anos. O Sepp Kuss, ou seja, o ano passado ganhou. Obviamente que não estava a contar que ele ganhasse este ano, mas se calhar um top 10 seria o mínimo exigido à própria Visma e ao próprio vencedor da volta do ano passado. Mas lá está, também perderam o Keanu Brooks, que poderia ser aqui um auxílio importante para o Kuss. O próprio Attila Valter não se mostrou muito para o ajudar e o próprio Kuss ficou sempre, não para trás, mas quando o O'Connor perdeu tempo ele ficou sempre junto dele. Há outra etapa em que ele ainda perde mais tempo do que o grupo dos favoritos, portanto ficou um bocadinho aquém das expectativas. Sim, até porque lá está, o Kuss era um corredor que às vezes já chegou a fazer top 10 a ser gregário. Acho que a questão é que nem se viu o Sepp Kuss, nunca se viu com perspectivas de lutar, nem de pódio, nem de top 10, nem de discutir uma etapa. Exato. Ou Foi. seja, enquanto. Diz. Não, eu estava a dizer que foi o coroar de mais um dos que é bafejado pelo azar desta época, onde a Visma está a pagar todos os pecados do sucesso do ano passado. Sim, sem dúvida. E o que eu ia dizer era um bocadinho nesse sentido da Visma estar a pagar por isso mesmo. E aqui a questão também do próprio Sepp Kuss. Podia-se, sei lá, ter posto numa fuga e enquanto nós falávamos da Emirates ter reinventado, mesmo sem o líder que era o João, e conseguir ganhar etapas e colocar corredores na fuga, nesta equipa nós nem isso vimos, portanto
era esperado um bocadinho mais do global da equipa. Olha, deixa-me dizer, em defesa do Sepp Kuss, pelo menos aquele grande trabalho que ele fez para o Wout van Aert, pelo ganhar Ah, uma sim. etapa ainda na primeira semana, o grande gregário Sepp Kuss, nesse dia foi voltamos a ver o melhor de Sepp Kuss. Sofia, não sei se resta dizer mais alguma coisa sobre a análise desta volta. Ok, falta uma pergunta que se tem feito muito por estes dias, terminada a volta. Qual é que foi a tua grande volta favorita? Tu que és uma confessa fã de Pogacar, suponho que talvez, não sei se isso influencia a tua opinião ou não. Eu não acho que não sei ser imparcial, mas depois acho que as pessoas vão decidir se eu fui imparcial ou não, porque é mais fácil. Mas, na minha opinião, e contrariamente aos últimos anos, a melhor grande volta foi o Tour. Obviamente não foi pelo domínio do Pogacar, mas também por tudo aquilo que nos deu, que tivemos várias equipas a vencer, foi diferente. E o Pogacar veio aqui nesta recuperação, o próprio Vingegaard fazer segundo, depois de tudo aquilo que passou, ou seja, existiu muita coisa associada ao Tour deste ano, o Birmay ganhar a camisola dos pontos, acho que tudo no Tour se alinhou este ano e por isso foi a minha grande volta favorita. Mas acho que não, é injusto também definir com base no meu ciclista favorito, mas não é por aí que estou de todo a decidir. A opinião da Sofia, o Tour, a melhor grande volta. Atenção, eu consigo compreender. Acho que esta volta fica um bocadinho marcada, lá está, por não haver um dominador que vai embora todas as etapas, não é? Apesar de, no fundo, nós termos quase sempre também aquela ideia que, no fundo, o Roglic tem isto mais ou menos controlado, mas pronto, toda esta luta do O'Connor acabou por ser a imagem desta volta, e também, pronto, para quem é fã como eu de etapas divertidas, o facto de termos tido tantas fugas e tantos homens a gladiar-se pelas vitórias também trouxe um aliciante a esta volta. Terminada a volta, agora praticamente até o final do ano, o calendário é dedicado a clássicas e também aos campeonatos da Europa e do mundo. Deixa-me só dar a nota que durante esta semana correu-se a volta à Romandia feminina, onde voltou a haver um dramazinho entre Lotte Kopeck e Demi Vollering, isto porque elas discutiram ao sprint no final de uma subida de primeira categoria, diga-se. Etapa 2, com chegada a Vercorin, onde a Vollering saiu vencedora da etapa, mas a Kopecky saiu líder da geral, e no final a Kopecky venceu a corrida com 6 segundos de vantagem sobre a sua colega de equipa, que está de saída e que voltaram mais uma vez aqui a exaltarem-se um bocadinho os ânimos durante esta corrida entre as duas. Mas pronto, será engraçado para o ano ver como é que elas vão correr uma contra a outra, e já talvez no Campeonato do Mundo vamos ter essa esse confronto como tivemos no ano passado. Mas Sofia, esta semana, porque lá está, não param as coisas, temos campeonatos de Europa, já na próxima quarta-feira temos os contrarrelógios, os campeonatos de Europa que se disputam na Bélgica, na zona de Limburgo. Como dizia, temos já na quarta-feira os contrarrelógios entre Zolder e Hasselt, são 31 km, quer para homens, quer para mulheres, num ano, ainda por cima um ano olímpico e também com os campeonatos do mundo, já no final do mês é normal que tenhamos aqui algumas baixas, e estamos a ver isto antes de começar. Faltam aqui alguns nomes pesados nas start lists, começando pelo contrarrelógio. Do lado masculino, os favoritos até são os suíços, porque Stefan Kung aparece aqui talvez como o grande favorito, ele já foi 2 vezes vencedor, e
para lhe fazer companhia o seu compatriota Stefan Bisker, que foi o vencedor há 2 anos, em 2022. O campeão em título é Joshua Tarling, que não estará à partida, até porque foi outro dos que abandonou nesta volta. Por isso, à partida é uma coisa entre suíços. Há aqui algumas possibilidades. Campanarts também está, Cataneo, que fez uma excelente volta. Portugal vai estar representado pelo Yuri Oliveira, mas esta dupla de suíços são os grandes favoritos assim à partida. Sim, é um contrarrelógio de cerca de 31 km, é praticamente plano, não vamos ter aqui nem Remco, nem Tarling, nem Ganna, que eram os principais favoritos olhando para este tipo de percurso. Um percurso relativamente simples, mas ali com início com algumas curvas técnicas, mas que obviamente o favoritismo tem de ser dado à Suíça, quer seja, como tu estavas a referir, pelo Kuhn como pelo Bissinger. Se calhar podemos ter aqui alguns outsiders. O próprio Cataneo terminou muito bem nesta volta. Eu acredito que ele também possa estar aqui numa disputa, se calhar pelo pódio do contrarrelógio. Tu referiste o Campanert, se calhar também podemos pôr aqui o Asgreen, que foi segundo em 2019, mas os principais candidatos e aqueles que nos fariam ver mais entusiasmados estes campeonatos europeus não vão estar à partida. E não está só o Tarling, como também não está nenhum corredor da Grã-Bretanha. Nenhum deles vai comparecer nos europeus, como à semelhança de alguns anos atrás, não o ano passado, que ele é o atual campeão, mas há 2 anos. E, portanto, aqui no masculino está bastante reduzido os favoritos. Pode ser que surja algum outsider, veremos. Não acredito que isso aconteça, uma vez que temos aqui o Kunga a vencer a sua primeira etapa numa grande volta, deve estar motivadíssimo, sobretudo tão próximo dos campeonatos europeus. Ia dizer também Michael Bjerg, se bem que ele este ano não tem estado lá muito forte em termos de contrarrelógios. Do lado feminino, a senhora que falamos ainda há pouco, Lotte Kopecky, é a grande favorita, porque lá está, aqui também faltam alguns nomes mais fortes. Não está a Marlon Rosser, que ainda está em recuperação. Não está a Anna Henderson, que foi segunda nos Jogos Olímpicos. Por isso, Lotte Kopecky, que não fará a prova de estrada, talvez apareça aqui como a grande favorita. Poderá, diria eu, ter aqui alguma rivalidade. Acho que alguma não, até muita rivalidade com a Cristina Schreiber, que foi terceira no Campeonato do Mundo do ano passado. Veremos o que é que a corredora austríaca poderá fazer este ano, se bem que ela, por exemplo, nos Jogos Olímpicos foi apenas 10ª, comparado com o 6º que fez a Kopecky. É mesmo a grande favorita, a corredora da Bélgica para a prova de quarta-feira. Sim, na ausência de todas as que ficaram à sua frente nos Jogos Olímpicos, e atenção de referir que a Kopecky no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos caiu porque estava a chover bastante. Ou seja, esse resultado se calhar também não é o mais fidedigno que comprove o que ela poderia ter feito em condições exatas. A Cristina Schweizberger, ela desistiu do Tour de France Femme com alguns problemas de saúde. Não sei até que ponto é que ela terá recuperado e que estará aqui em forças. Se calhar também temos aqui a Ryan Marcos, que fez terceiro nos europeus em 2022 e ficará aqui se calhar disputado por estas 3 ciclistas e alguma... Falámos também da Ellen Van Dijk, mas que não sabíamos como é que ela estaria nestes europeus, e portanto acho que se resume também um bocadinho a estes 4 nomes enquanto principais favoritas, mas com a Kopecky distanciado, uma vez que ela não vai fazer a corrida de estrada. Exatamente, próxima quarta-feira temos então os campeonatos da Europa de contrarrelógio. Nós falamos aqui apenas dos elites, mas haverão também sub-23 e júniores, quer do lado masculino, quer do lado feminino. E aliás, a participação nos sub-23, por exemplo, nos femininos, que não há... esta questão até engraçada. Os europeus têm esta separação que os mundiais, por exemplo, não têm, e vai ter aqui então vai ter aqui a participação portuguesa com
a Daniela Campos, e onde a grande favorita será a alemã Antónia Niedermayer, que é uma corredora já da World Tour. Ela faz parte da equipa da Canyon. E do lado dos masculinos, o grande favorito é o Alex Sigart, que vimos recentemente também a vencer o contrarrelógio do Renault Tour. Por isso, lá está, eu acho que se ele participasse nos elites, ele era candidato a uma medalha nos elites. Ainda assim ele Aos vai aos sub-23. sub-23. E no dia 12 há a corrida, talvez até possa ser uma das mais engraçadas. Eu gosto sempre muito desta corrida, que é do contrarrelógio misto, apesar da participação pobre em equipas. E no fim de semana temos as corridas em linha, Sofia, onde é um percurso. É um percurso na Bélgica. É um estilo, uma clássica. Exato. Estávamos a ver no início, é uma clássica que percorre várias estradas, ou praticamente as mesmas estradas da Ronde van Limburg, que é uma clássica de escalão continental belga, que pertence ao Europe Tour. Eles têm do lado feminino 162 km, do lado masculino 220 km. Os campeões em título são a Misha Bradvold do lado feminino e o Laporte do lado masculino. É um percurso que tem dois setores de paralelo que vão ser passados algumas vezes, penso que 2 vezes pelas senhoras e 3 pelos homens. Mas Sofia, nós estávamos aqui até a comparar com o que costuma acontecer na Ronde van Limburg, que costuma ser uma corrida para sprinters. Do lado masculino venceu este ano, por exemplo, o Groenewegen. Por isso é de esperar ver exatamente os homens rápidos a lutarem por este campeonato da Europa. Sim, este tipo de circuito que, apesar de incluir ligeiras subidas que coincidem com as zonas de pavê, são bastante curtas, têm menos de 2 km, aliás, acho que menos de 1,5 km, e com pouca percentagem de inclinação, e realisticamente é difícil fazer grandes diferenças nessas pequenas subidas. Poderá causar ligeiras rupturas, mas à partida será disputada ao sprint, e aí podemos contar, se calhar, aqui com a Bélgica como a grande favorita, uma vez que tem o Jasper Philipsen e o Tim Merlier. Podemos apontar, logicamente, também o Van der Poel, uma vez que ele já está a treinar sem limitações. O próprio Laporte e o próprio Pedersen também poderão estar aqui para disputar ao sprint. Caso haja alguma coisa... E o Jonathan Milan, esqueci-me de referir a atenção aqui da Itália. E tem também na Holanda o Olaf Koitos, que venceu a Berma Classics este fim de semana também. Sim, Veremos, portanto, olha, curioso, veremos se o Van der Poel, entre aspas, vira a casaca e agora faz lançador do Koitos para derrotar o seu colega de equipa. sim, ou seja, aqui as nações estão muito bem representadas, não tendo as principais favoritas não têm apenas um, mas sim dois, o que poderá também gerar aqui alguma dinâmica entre as próprias equipas para ver quem será o vencedor final. E em termos táticos poderá surgir algo que não estejamos à espera, dada a natureza competitiva destes corredores e os resultados que todos que eles têm tido ao longo da época nos sprints e em etapas e em clássicas, aliás. Sim, olhando esta start list ao terreno, acho que quem gosta de clássicas não deve perder o que vai acontecer no próximo domingo, porque tem tudo para ser uma grande corrida. E depois, se for ajudado pelo tempo, porque, claro, até há aqui a questão que quase todas as nações mais fortes, de facto, a Holanda tem o Olaf Koitos, a Bélgica, como dizias, tem o Philipsen e o Merlier, ainda o Jordi Meus, que também é um bom sprinter. A Itália tem o Milan, mas há aqui muitas equipas com potencial para que sabem que não têm hipótese, em princípio, contra estes homens mais fortes, com potencial para, digamos,
mexer com a corrida. Lá está a Suíça com os seus contrarrelogistas, a própria Alemanha, e depois a França, que costuma ser sempre uma equipa muito ofensiva. E depois lá está, se estas equipas se movimentarem, se calha de a Bélgica ou a Holanda colocarem ali um segundo corredor que acham que vale a pena levar a corrida mais para a frente, a Dinamarca, como tu dizias, Pedersen, o Asgreen, o Michael Bjerg, ou seja, tem aqui muita coisa que poderá. e o Pedersen é um corredor que sabe que contra os outros, ao sprint, há pelo menos uns 5 que em teoria são melhor que eles. Ele deve ser um que se quer movimentar. Isto lá está, se tiver isto como um objetivo e não se for, até porque o Campeonato do Mundo não é tão propício este ano a corredores desse tipo. Talvez o Campeonato da Europa se torne aqui muito apelativo. Por isso acho que podemos ter uma corrida muito interessante no próximo domingo. Isto, a não ser que alguma equipa queira mesmo sacrificar-se para levar o seu homem ao sprint. Do lado, não sei se queres acrescentar mais alguma É coisa. só dizer que não temos aqui o Wout van Aert e eu estava a comentar também contigo antes de começarmos a gravar que mesmo com a ausência do Wout van Aert não vai o Arnaud Delis, não sei se não é não percebo a decisão se calhar do selecionador belga, mas eles são tantos e tão bons, portanto percebo que seja difícil, mas acho que faria sentido o ciclista estar aqui. Também pode ter sido por opção. Eu estive a tentar procurar o porquê disso ter acontecido, não encontrei nenhuma explicação. Deve ter sido Vou também deixar essa nota. para não causar mais mal-estar dentro da seleção. Pode ser. Já do lado feminino, como dissemos, sem a presença de Lotte Kopecky, acho que Lorena Vives, pela, pela sua força e pela força da equipa da Holanda, dos Países Baixos, torna-se a maior favorita para repetir o título já conquistado em 2022, exatamente, quando ganhou na prova disputada em Munique. Nessa altura ela bateu Elisa Balsam, que também se poderá apresentar como uma candidata a disputar esta corrida. Ela que venceu uma etapa nessa volta à Romandia que falávamos ainda agora, mas a Vips é sem dúvida a maior favorita, até porque tem ao seu lado sempre uma equipa muito forte da Holanda, que também tem outros nomes fortes, como a Shirin Van Anrooy, por exemplo, ou a Misha Bradvold, campeã em título, a Rianne Marcos, que tu falaste quando falamos do contrarrelógio. Falta aqui, claro, ainda confirmar outras equipas. A Polónia tem a Daria Pikolik, que é também uma boa sprinter. A Suíça sempre com Elise Chavey, que é uma corredora muito combativa. A Dinamarca, talvez, tal como do lado feminino, tal como do lado masculino, é uma equipa que provavelmente quererá estar ao ataque, porque tem Cecília Tripledvig e a Manosgard, que ao sprinter contra as corredoras que falamos ainda agora, ao sprint terá algumas dificuldades e por isso se calhar precisa de fazer pernas ao caminho, tal como a Alemanha, a própria França, que ainda não tem a sua equipa confirmada, apesar de ter uma sprinter como a Clara Copponi, sem dúvida um patamar abaixo das outras adversárias. Por isso, aqui, Sofia, há claro uma seleção mais candidata ou mais responsável por controlar a corrida, que é os Países Baixos. Agora, falta ver também se elas vão conseguir controlar de fio a pavio e depois ainda guardar ali duas corredoras para ajudarem a Vives no sprint final. Sim, ou seja, apesar de tudo, elas têm adversários e nunca devem menosprezá-los, como temos visto tantas vezes isso acontecer. E aqui é importante saberem trabalhar juntas, num todo, para conseguirem que a Vibs, neste caso, tenha a vitória. Mas sem dúvida que acredito que a Itália e a Dinamarca até podem causar alguns problemas, juntamente com as restantes que estavas a dizer. Fará todo o sentido acontecer, mas quem estava a desesperar por já não ter nada de interesse por fazer nos fins de semana sem ciclismo, temos os europeus que devem ser garantidamente estas corridas de estrada bastante animadas e com muitos potenciais vencedores à mistura, contrariamente ao contrarrelógio que não trará tanto ânimo.
esqueci-me de referir, nos elites masculinos Portugal vai estar representado por Yuri Leitão, Rui e Ivo Oliveira, mas Sofia, temos também na próxima sexta-feira o regresso, não é, do homem, na sexta e no domingo, porque Tadej Pogačar vai correr as clássicas do Canadá, onde vai estar um corredor que ainda falamos há pouco, Renaud Lee, mas é o regresso de Pogačar depois da dobradinha Giro e Tour, e provavelmente já a pensar em preparar-se para os mundiais. Ele venceu, se não me engano, foi a clássica do Quebec, Do Montreal. Acho que foi de de Montreal que ele Montreal, venceu. no ano Exato. passado ou há 2 anos. Acho há Há 2 anos, há dois 2 anos? anos. Há 2 anos venceu a clássica de Montreal. Por isso é sempre Normalmente a clássica do Quebec tem sido nos últimos anos mais disputada ao sprint, a de Montreal. Costuma ser um pouco mais aberta, é claro, depois do que ele vem fazendo nos últimos anos, nos últimos meses, o homem que de todas as corridas que entrou só não ganhou a Milan-San Remo. Há, claro, a perspectiva de ver se ele vai continuar este papão e levar estas 2 corridas do Canadá. Ainda não há uma start list muito completa, por isso é difícil entrarmos em previsões, mas fica dada essa nota para quem tem saudades de Tadej Pogačar, para os grandes fãs de Tadej Pogačar. No fim do dia, sexta e domingo, costuma ser sempre ali por as 19 horas que as corridas costumam acontecer, se não estou enganado, por isso podem também ver o regresso de Pogačar à competição. Quanto a nós, Sofia, não sei se necessariamente nós os dois de Monumento, regressamos para a semana, todas as terças-feiras, já sabem que estamos aqui. Um abraço a todos que nos seguem fielmente, voltamos para a semana.